Sejam bem-vindos à Avenida das Artes da sua RTV. Hoje, connosco e aqui no estúdio, o Teatro Experimental do Porto, na pessoa do seu diretor, Júlio Gago. Júlio Gago, muito obrigado pela tua presença. Boa noite. Júlio Gago, o TEP comemora 60 anos de existência no próximo mês de outubro. Como encaras no atual panorama do nosso país esta vida cultural e como é que o teatro se enquadra neste panorama todo do nosso país? Ora bom, o Teatro Experimental do Porto, a associação, faz 60 anos no dia 21 de outubro. A companhia só fará em 18 de junho, porque foi em 18 de junho de 53, que o António Pedro estreou o primeiro espetáculo. Obviamente, são 60 anos de resistência. Passamos 21 anos de resistência com espetáculos no antigo regime. Conseguimos superar essa extremamente difícil noite longa e passamos necessariamente estes 38 anos já em democracia e esperamos continuar pelos próximos 60, pelo menos. Júlio, ao longo dos anos o TEP tem demonstrado um dinamismo, uma determinação consistente, persistente e afirmativa no panorama teatral português. Como é que abordas esta evolução, esta estratégia artística que o TEP tem? Foi uma estratégia sempre extremamente desenvolvida, atuante e em cima dos acontecimentos. Obviamente, os jovens que iniciaram o TEP nesses dias, porque 2 anos antes já havia reuniões precisamente para avançar para o Teatro Experimental do Porto. Curiosamente, até um dos fundadores foi o avô de Gonçalo Amorim, atualmente aqui connosco no estúdio e também encenador do novo espetáculo, além dos imediatamente anteriores e dos próximos. Agora, é um período de jovens que não sabiam praticamente nada de teatro. Até que um dia um desses jovens, andavam todos entre os 20 e os 30 e poucos anos, um desses jovens, Eugênio de Andrade especificamente, quando abordado para fazer parte de uma comissão de leitura, resolveu arrancar e dizer: não senhor, vamos a Moledo do Minho, porque está lá o António Pedro, que esse é que sabe de teatro. O Pedro era uma pessoa que tinha alguma experiência já, tinha estado no final dos anos 40 em Lisboa à frente de 3 grupos especificamente e veio e realmente no dia 18 de junho de 53 estreámos o primeiro espetáculo, A Gota de Mel. Foi um espetáculo que teve um grande sucesso, o Sá da Bandeira esteve mais de meio, mas quando voltou o mesmo espetáculo ao Sá da Bandeira, poucos dias depois, teve a lotação esgotada. O próprio Luís Francisco Rebelo, que foi espectador e crítico no primeiro espetáculo, diria: está lançada aqui uma nova proposta para o teatro português. Resumindo, o Pedro, as questões centrais em que ele foi realmente inovador, eu costumo dizer que ele fez a única revolução estética do teatro português no século XX, costumo brincar até com a terminologia militar, dizendo o resto são golpes de Estado, na medida em que a introdução da encenação moderna no nosso teatro e o sentido de unidade do espetáculo foi o António Pedro que o introduziu com o TEP. Obviamente, isto viria a refletir-se sobre todos os imediatamente a seguir. É um período extremamente rico de intervenção, é um período em que o TEP, ainda como grupo amador, sê-lo-á até outubro de 1957, é com a promessa de Bernardo Santareno que esta situação é alterada, consegue, entre muitas outras coisas, fazer um espetáculo verdadeiramente notável que saiu, digamos, isto ainda como amador, repito, que foi A Morte de um Caixeiro Viajante. A Morte de um Caixeiro Viajante tornou-se um espetáculo emblemático, é a primeira ida ano de 1954. Júlio, fala-nos onde é que existia a sede do TEP nessa altura? O TEP particularmente era no Porto, estreou o primeiro espetáculo no Sá da Bandeira, sim, depois o segundo no São João, depois esteve no Val Formoso, depois passou por uma série de outros espaços. Entretanto, logo no início, no Porto, não é? Sempre no Porto, logo no início, encontrou-se uma lavandaria, a antiga lavandaria da Casa Confiança, que ficava com a entrada principal por Santa Catarina e a saída em frente ao restaurante Abadia, que ainda hoje existe, e então fez-se ali, com ideia do António Pedro, desenvolvida pelo arquiteto Luís Praça, que foi o autor do projeto, foi construído o primeiro teatro de bolso na Península Ibérica. Era sabido que na sequência da
Segunda Guerra Mundial havia cada vez mais necessidade de teatros mais pequenos, e não aqueles de 3.000, 2.000, 1.000 e não sei quantos lugares, eram necessários fazer teatros mais pequenos e, portanto, houve essa aposta. E, portanto, foi uma aposta ganha. A partir de 56, o Teatro de Algibeira, que depois se chamou Teatro do Bolso, e após a morte do António Pedro, Teatro António Pedro, foi a sede do TEP e o local de espetáculos até 1980, ano em que, infelizmente, a direção que estava na altura resolveu aliená-lo à União de Bancos Portugueses, e acabou um teatro quando não deveria ter acabado. Durante este período, e sintetizando o máximo esta questão, foi um período extremamente importante. Criaram-se, através do TEP, forças de uma itinerância permanente por todo o país. As apostas e as idas a Lisboa foram brilhantes. E repara que os principais críticos de teatro na altura tinham nomes sonantes. Era o Jorge de Sena, era o Urbano Tavares Rodrigues, enfim, era um conjunto vastíssimo de gente que sabia alguma coisa e que se interessava por teatro no tempo em que os críticos ainda falavam, não só nessa coisa nova que estava a surgir cá em encenação, como sobretudo sabiam referir-se aos atores, ao cenário, aos figurinos e por aí adiante, coisa que infelizmente nos últimos anos tem vindo a ser abandonada, até porque não há uma experiência crítica muito forte neste plano. E, portanto, o TEP, de certa maneira, afirmava-se. O Pedro era uma pessoa multifacetada. E é um homem que eu penso que faz falta. Eu sei que o TEP tem, com as exposições que tem feito, com as homenagens que tem feito ao António Pedro, tem relevado e afirmado essa personagem do teatro português, mas e não só, e das artes plásticas também. Mas o António Pedro penso que merecia um lugar de destaque no nosso país. Eu continuo à espera que possamos avançar com a construção do Museu de Teatro António Pedro, que é uma velha promessa, é um velho desejo, é um desejo que já remonta aos anos 60, esteve quase para ser concretizado em Gaia. Infelizmente a crise impediu que isso viesse a acontecer. Aliás, que nos tem causado grandes problemas, porque o espólio fundamental que vem desde essa época e que atravessa estes 60 anos, é um espólio que está não nas melhores condições, e que deveria ter uma dignidade bastante forte, porque é preciso não esquecermos que não foi só... Há um sonho de um museu do TEP, do Teatro Experimental do Porto. Não só um sonho, como já, inclusive, uma promessa, e que só não foi concretizada, infelizmente, por questões relacionadas com a crise que, entretanto, surgiu. Mas é preciso não esquecermos que o teatro é uma arte fundamental e que tem uma posição paralela à importância que têm as artes plásticas, a música, etc. E somente durante estes 60 anos pelo TEP têm passado algumas das figuras centrais das diferentes vertentes. Não foi só ele. Quer dizer, nós temos um espólio que engloba não só António Pedro, como Augusto Gomes, como Eduardo Luís, como, enfim... Referiste Augusto Gomes, um homem que trabalhou juntamente com António Pedro, não é? E essa memória desse trabalho em conjunto... Augusto Gomes é uma figura que tem sido mal situada por grande parte da crítica, porque ele é visto sobretudo como um pintor, sim senhor. Foi um homem do desenho. Tem agora um espaço museológico até em Matosinhos. Foi inclusive um homem de alguma escultura, foi um homem que consideramos normalmente muito próximo das artes plásticas, sobretudo, mas que foi o diretor artístico adjunto do TEP no período do António Pedro, e que foi um homem que ensinou espetáculos e o único a quem o António Pedro convidou para dirigir espetáculos durante a sua direção artística. Portanto, foi uma figura também relevante deste ponto de vista. Mas é preciso não esquecermos que logo após, e isto tentando abreviar algumas das questões que podia sequenciar em relação a esta questão, surgem não só alguns artistas plásticos particularmente relevantes, os 4 vintes, o José Rodrigues, o Ângelo de Sousa, o Armando Alves, o Jorge Pinheiro, mas acima de tudo passam as principais figuras que de alguma forma atuaram no teatro português durante o século XX, passam pelo TEP. O TEP teve na sua direção artística... Como encenadores. Como encenadores e como diretores artísticos, inclusive. Refere-se particularmente... Caso, por exemplo, do Rui de Carvalho, caso particularmente do Fernando Guzmão, caso de um Carlos Avilés, casos, enfim, de uma série, de um conjunto vasto de figuras que eram, e até outros que foram apenas encenadores, como Jacinto Ramos, como Fernando Alves e por aí adiante. Figuras que marcaram, de certa forma, esse período do teatro. Há uma figura que eu destaco no meio dessas todas, que é o Rogério Jacobi. O Rogério Jacobi, que vinha com um projeto de grande continuidade,
foi um dos 3 fundadores do Piccolo Teatro de Milão, ainda hoje uma das companhias de referência maior no mundo. Foi um homem que, por amor, foi para o Brasil, apaixonou-se não só pela mulher como por o Brasil, e é considerado o grande renovador do teatro brasileiro a partir dos anos 50, e inclusive esteve na origem, e isso é reconhecido por alguns dos principais encenadores que logo a seguir vieram, tipo Antunes Filho e outros, que apareceram logo a seguir, e que, infelizmente, 3 semanas após entrar para dirigir o TEP, foi posto na fronteira pela PIDE. E, portanto, expulso do país. Ainda se conseguiu que o espetáculo dele, o que ele estava a preparar, o primeiro, a Estalajadeira, de Goldoni, ele queria fazer outras coisas, queria fazer Brecht estava proibido, enfim, havia um conjunto de questões que não podiam ser superadas na altura, e essa saída, mas que seria a grande figura desses anos 60. O TEP prossegue. E, de certa forma, isto precisamente para abreviar a intervenção, eu gostava só de dizer mais algumas pequenas coisas. Após o 25 de Abril, o TEP tem realmente uma cadência de passos, digamos assim, muito mais curta. Teve alguns espetáculos notáveis, nomeadamente os Imigrantes, por exemplo, de Morozek na Ascensão de João Lourenço, alguns dos espetáculos que Mário Viegas fez, e por aí adiante, mas entrou em alguma rotina, e isto há que reconhecê-lo. A rotina é essa que se pretende inverter. Mas o teu projeto que tens desenvolvido nos últimos tempos vai no sentido de alterar... O projeto é um projeto associativo, de dar vida, digamos assim, à companhia, porque a associação CCT-TEP, ou Círculo de Cultura Teatral Teatro Experimental do Porto, tem como vertente principal o Teatro Experimental do Porto. Há que criar condições, devem ser criadas, e é um dever que vamos continuar a criá-las, para que o Teatro Experimental do Porto tenha, sobretudo, a afirmação principal de toda a atividade da associação. Daí tu tens chamado uns jovens encenadores para dar um rasgar horizontes. Os jovens e alguns mais velhos. Neste momento tem um jovem em quem não só eu como a direção apostamos fortemente. Aliás, o Gonçalo foi convidado em 2009 para assumir a direção artística. Não conseguimos até agora concretizar, embora praticamente na prática ele está a funcionar já como tal, e espero que o futuro seja com ele, embora, obviamente, dentro da companhia do Teatro Experimental do Porto, como o António Pedro também esteve com o teatro. Falaste agora no futuro. E para o futuro, e como uma última pergunta, se o TEP nasceu no Porto e existe atualmente em Vila Nova de Gaia, com o apoio, o carinho do Presidente da Câmara de Gaia, Dr. Luís Filipe Menezes, e penso que, e pergunto, com o anúncio da candidatura ontem do Dr. Luís Filipe Menezes, o TEP agora também vai para o Porto? Isto é uma pergunta. O TEP está em Gaia. O TEP está em Gaia, venho com muito gosto para Gaia, estamos cá desde 1999. E a Câmara de Gaia teve um apoio grande ao Teatro Experimental do Porto? São sempre perguntas muito difíceis de responder, temos um grande carinho, amor e uma relação muito forte com a população gaiense, com a autarquia, presidida precisamente por Luís Filipe Menezes. O futuro, alguém o há de decidir, se calhar daqui a uns anos até eu não estarei cá, etc. Portanto, é uma coisa extremamente difícil de responder. Também ninguém em 1953 diria o TEP vai para Gaia. Pronto. Neste momento, espero que tudo se desenvolva e estamos muito felizes em Gaia neste momento. Júlio Gago, muito obrigado pela tua presença aqui no Avenida das Artes. Bem-aja. Muito obrigado. O TEP estreia no próximo dia 20 de setembro de 2012, a peça Chove em Barcelona, de Pau Miró, encenada por Gonçalo Amorim. Gonçalo Amorim, obrigado por estares aqui presente também. O teu nome já foi citado aqui hoje várias vezes. É verdade. Não só sobre a peça Chove em Barcelona, escrita pelo catalão Pau Miró, que nos vais falar, é a tua quinta encenação no Teatro Experimental do Porto. Qual é o teu testemunho sobre este trabalho intenso que tens desenvolvido no Teatro Experimental do Porto nos últimos tempos? Tem sido, desde 2010, um trabalho relativamente continuado, portanto tenho vindo a encenar 2 peças por ano, mais ou menos ao TEP, fazendo assim uma média. E é um projeto motivador, tem sido um projeto motivador, porque eu sou do Porto, embora já há muitos anos vivo em Lisboa e tenho estado a trabalhar em Lisboa. Sou do Porto, portanto motiva-me vir trabalhar para o Teatro Experimental do Porto, e particularmente porque foi um grupo fundado pelo meu avô, não é? Orlando Juncal, e porque é uma referência, uma instituição marcante da cidade do Porto e nos últimos anos também da cidade de Gaia. E
o projeto que eu tenho tentado desenvolver é, de alguma maneira, recuperar o projeto fundador do Porto, do Teatro Experimental do Porto, que era um projeto de um teatro independente no Porto, portanto que o Porto tivesse oferta de textos contemporâneos, de textos escritos por autores contemporâneos e também de algum repertório, e que a população do Porto tivesse acesso a esse género de teatro que era mais comum em Lisboa. Portanto, não só à revista, não só ao teatro popular, mas também a um teatro que se inscrevesse dentro daquilo que é feito nas grandes capitais europeias e mundiais. E esse projeto fundador, o TEP tem conseguido fazê-lo, mas não está totalmente cumprido. Ainda falta à cidade do Porto, embora alguns grupos tenham de alguma maneira assumido esse papel do TEP nos últimos anos, alguns grupos de gente mais jovem, mas com um certo deserto e um certo vazio que foi acontecendo no Porto a nível cultural e principalmente a nível do teatro independente, esse projeto continua um bocado por cumprir. E nesse sentido, as peças que eu tenho ensinado ultimamente são peças que refletem principalmente a opressão do indivíduo perante forças implacáveis como são as do capitalismo e da sociedade de consumo que nós observamos à nossa volta. E a maneira como textos como os de Arthur Miller ou de John Whiting ou de autores como o Palmiró, que é um autor Este texto que tu agora tens em encenação, que estreia no próximo dia 20, às 21h30, uma quinta-feira de setembro, não é? Sim. Eu ia-te fazer uma pergunta sobre precisamente o Chove em Barcelona. Sim. O escultor João Munhoz diz-nos numa das suas obras de escultura que o espectador torna-se muitas vezes o objeto. A olhar, e talvez o observador se tenha tornado aquele que está em exposição. Eu pergunto se esse Chove em Barcelona, do Palmiró, é este espectador que se vai tornar em objeto e de facto o teatro em si vai questionar o próprio espectador a se olhar no seu interior e se questionar. Fala-nos agora um pouco do que é o texto, qual é o projeto que está de mensagem que tu queres transmitir com esta peça também. Daí a tua escolha. Sim, o Palmiró é um jovem autor, é um catalão da minha idade. Eu nasci em 76, ele nasceu em 74. É um autor contemporâneo, digamos assim, e que tem uma forma muito direta de escrever. Portanto, ele coloca-nos no bairro do Raval, que é um bairro que podia ser o equivalente ao bairro da Sé, no Porto, ou Caixo de Sodré, em Lisboa. Portanto, é um bairro de gente trabalhadora, de gente principalmente imigrantes, portanto, primeiro da própria Espanha, portanto, gente que vem de Aragão, mas também um bairro, Aragão, Navarra, Galiza, mas também um bairro de prostituição, um bairro que progressivamente vai atraindo também artistas intelectuais e, recentemente, também uma classe média alta que vai à procura um bocado do centro da cidade, da genuinidade daquele sítio. Então, o Palmiró escreve um texto que pensa um bocado o que é esta transformação de um bairro carismático num bairro que deixa de ter esse carisma e passa a ser um bocado ornamentado pelas classes mais altas, como um bairro pitoresco. Nessa reflexão ele põe-nos três personagens, uma prostituta do Raval, o seu namorado e amante, digamos assim, e o dono de uma livraria que é cliente da prostituta. E através de um texto muito simples, muito direto, perto de uma linguagem cinematográfica, vai-nos desenrolando o que nós poderíamos chamar uma comédia amarga. Portanto, são personagens, todas elas muito solitárias. Tudo ligado à nossa própria existencialidade, do cotidiano. O observador em exposição, como dizia o Munhoz. E podemos reconhecer, embora
a maior parte das pessoas não seja uma prostituta ou um livreiro, podemos reconhecer naquelas vidas daquelas 3 personagens, muitas das vidas que vemos aí, portanto, em que as pessoas se vão comprando umas às outras. Vemos ali retratada também a precariedade da vida das pessoas, a maneira como a procura da felicidade e do equilíbrio é sempre associada também a profiláticos para o desejo, como seja o consumo de comida, de junk food ou de drogas ou até da alta cultura, quando é servida em doses que não te alterem, como por exemplo acontece no espetáculo. Eles passam a vida a comer aqueles bombons que vêm com invólucros com frases de escritores ou de filósofos, os bachi, não é? Eles passam a vida a comer isso e a ler essas frases. Portanto, o acesso que eles têm à cultura é um acesso que vem através do consumo. Um amargo doce. Sim, vem através do consumo e não através realmente de uma sensibilidade, de uma predisposição para usufruir dos objetos artísticos. Portanto, é quando a arte também se torna um material de consumo e não de reflexão e de inovação social ou filosófica ou política. Gonçalo, uma personagem de referência que foi referida há momentos pelo Júlio Gago, António Pedro, Sim. em dezembro de 54, dizia-nos que reencontrar um caminho não é refazê-lo. Renovar uma tradição é torná-la viva. Continuar não é repetir. Por isso, ainda andamos à procura de um estilo. Eu pergunto, Gonçalo Amorim, se esse teu caminho se também passa por aí, numa insistente procura de um estilo, num refazer o caminho permanentemente, mas ou antes um ganhar o devir. Eu não conheço tudo o que o António Pedro disse e fico contente de ouvir, penso que pela primeira vez, esta citação que arranjou. Acho muito pertinente e acho que só é realmente um artista só é realmente um artista quando não se acomoda e quando tenta procurar, e por isso o termo teatro experimental parece muito adequado também ao meu trabalho, ou eu gostaria que fosse assim, porque devemos estar sempre à procura da forma certa ou que realmente te agite ou que realmente seja pertinente e nesse sentido um verdadeiro artista é aquele que consegue constantemente pôr-se em causa e reinventar as formas e de alguma maneira sentir-se livre, um cidadão livre, interventivo e capaz realmente, através das suas obras, transformar os outros ou conseguir chegar aos outros de forma que a sociedade seja um pouco melhor e ao mesmo tempo mais sensível. Que eu acho que é uma das grandes batalhas atualmente é conseguir, por exemplo, que os nossos políticos consigam perceber que há muito mais vida para além do déficit ou muito mais vida para além das contas, que a vida das pessoas é também a arte, e isso é uma das coisas que mais fica do nosso legado, não é? No mundo são os nossos objetos artísticos, a ciência, e nesse sentido é preciso que uma sociedade no seu conjunto, não só os políticos, mas toda a sociedade, perceba a importância que tem o trabalho que fazem os artistas. É com essas palavras de esperança e de fé no futuro, não é? Que um jovem senador também, que é Assim como os artistas também devem saber como é importante que as pessoas tenham dinheiro para comprar comida e faltam artistas engajados também, que sejam capazes de apontar as grandes questões da nossa sociedade e não que se fechem só nos seus castelos artísticos. Sim, às vezes é preciso aprender a reaprendermos constantemente. Sim, exatamente. Gonçalo Amorim, muito obrigado pela tua presença aqui e não esqueça, chove em Barcelona no próximo dia 20 de setembro às 21h30 no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia. O TEP leva à cena, encenado por Gonçalo Amorim, uma peça de Paulo Miró, Chove em Barcelona. E é assim que vamos fazendo a nossa Avenida das Artes, com as agendas para o próximo fim de semana, e 2 sugestões apenas, que o programa hoje já vai longo, e para que os nossos telespectadores possam ter 2 sugestões bastante interessantes, uma na área do Porto e outra no Grande Porto, mais propriamente em Vila do Conde.
Portanto, a partir de amanhã, vou-vos sugerir o Festival Internacional de Marionetas do Porto, que volta a animar precisamente a cidade do Porto em diversas salas de espetáculo e mesmo na via pública. Companhias de marionetas de diversos países, incluindo espetáculos de música e dança, bem como diversas intervenções plásticas nas ruas da cidade. Precisamente até ao próximo dia 23, nos palcos do Festival Internacional de Marionetas do Porto, cruzam-se as formas animadas com música, dança, vídeo, cinema, circo, cenografia e mecânica de cena. Uma outra proposta, e está passando no ecrã o spot do Festival Internacional de Marionetas do Porto. Outra proposta que vai ocorrer no Teatro Municipal de Vila do Conde na próxima semana, o Circular Festival de Artes Performativas. Este acolhe nas várias criações e nas áreas da música contemporânea, performance e música. Até ao dia 29, precisamente no Teatro Municipal de Vila do Conde, podemos assistir a diversas estreias absolutas, entre elas de um projeto performativo comunitário desenvolvido no âmbito do festival. Workshops, conversas e algumas novidades complementam a programação da 8ª edição do Circular. E é assim que, com estas propostas, encerramos por hoje o primeiro programa da sua RTV, esta Avenida das Artes, onde a cultura se vê e se revê consigo. E não esqueça, na RTV, aqui às quintas-feiras. Muito obrigado. Até o meu próximo programa.